Oi, pessoal, como estão? Olha só, terminado o nosso desenho. Agora ele tá todo prontinho. Vou mostrar para vocês hoje, nesse vídeo, passo a passo da pintura das flores. Vamos ver como foi feita essa pintura? Vou começar com essa flor branca. Vou encher as pétalas primeiro, todas as pétalas. Tô com um pincelzinho número 8 cortado, lixado, e passei para ela até então só o branco. Vou esfumaçar um pouco esse branco para esse centro, ele será um pouco mais escurinho. Assim sendo, esse pedacinho central, eu vou encher ele com o amarelo bebê. Vou continuar com o meu pincelzinho número 8 e vou apenas encher isso aí. Vou fazer emendas com esse branco, mas eu não vou crescer muito o amarelo para cima das pétalas, tá? Eu vou emendar ele assim bem curtinho. A ideia é que esse centro fique mais escuro para ter uma profundidade. Essas flores têm uma boa profundidade para essa região. Saindo então para as pétalas, lugar mais aberto, lugar que recebe toda a luminosidade diretamente, então consequentemente ficará clarinho. Olha só como eu vou emendando isso aí. Eu vou puxando um pouquinho com o pincel de lado, porque não tem problema que fiquem uns risquinhos. Essa emenda, ela pode ser feita com tranquilidade, deixando um pouco riscado. Agora, vamos começar a colocar um pouquinho de sombra. Olha só, quase nada de verde pistache. Vou escurecer, aprofundar ainda mais. Quanto mais a gente escurece essa parte de dentro, mais a gente aprofunda. Olha que eu coloquei esse verde pistache aí, nessa parte de baixo. A parte de cima, a parte mais aberta, vai ficando mais clarinho. Agora, vamos passar um pouco de siena natural. Eu tô pegando um pouquinho de tinta na quina do pincel. Observe como eu estou colocando. Estou colocando com o pincel de lado e puxando essa tinta para baixo, sempre no sentido que ela possa ficar riscadinha. Por essa razão, eu não estou puxando de qualquer forma para todos os lados. Eu estou puxando sempre para baixo, para o centro, para a região mais profunda. Essa região de baixo, essa região mais próxima ao mármore, vamos assim dizer, ela fica mais escura. Essa região de cima, veja que ela tá mais clarinha. O amarelo bebê tá aparecendo mais forte. Vou fazer esse contorninho dessas pétalas bem feitinho, com siena natural. Mudei o meu pincel, estou usando o pincel número 2. Vou fazer esse contorno direitinho, com cuidado para não sair borrando isso aí. É importante que você não borre essas pétalas. Nesse primeiro momento, eu acho importante você não borrar. Embora, depois a gente, olha, vai puxar um pouquinho. Mas quando a gente puxa assim um pouquinho, ele fica suave. Se a gente sair pintando de qualquer forma, a gente vai passar muita tinta para cima desse branco. Então, é interessante que a gente faça uns risquinhos, mas não que a gente traga muita tinta para aí. Esse cantinho aí, escureci também levemente, olha só. Só tô levando os pelinhos do pincel sujo, quase nada de tinta. Essa região, essa pétala está embaixo dessa outra flor, precisa ter um pouquinho de sombra. Alguns cantinhos, como esse aí, eu vou escurecendo um pouquinho para ficar uma certa depressão em cima da pétala. A gente pode brincar bastante com essas pétalazinhas. Olha só, vou marcando alguns cantinhos, fazendo uns relevos inferiores, né? A gente vai escurecendo e vai deixando umas depressões por aí por cima. Esses encontros de pétalas eu escureço um pouquinho, sempre escurecendo aqui está embaixo. E o meu pincelzinho, eu vou levando ele quase sem tinta, principalmente nessa hora da gente fazer essas sombras em cima dessas pétalas.
essa flor é branca. Se você levar muito siena, ela vai ficar amarela, um amarelo clarinho. Então, a ideia é que fique algumas sombras, algumas depressões aí em cima. E não que a gente mude a tonalidade dela. Algumas separações de pétalas são mais fortes, assim, olha, mais escurinha, mais marcada. Outras mais suave. Agora, eu vou pegar um pouquinho de cinza. Cinza mesmo. Se você tiver o cinza, se você quiser usar o cinza lunar, também fica bom. Eu optei pelo cinza. Se você não tiver o cinza, você pode estar usando o preto, só que em pouquinha quantidade. Embora que para esse desenho você vai precisar muito dessas 3 cores: cinza, cinza lunar e cinza chumbo. Olha só os cantinhos que eu vou colocando cinza. Precisa ser uma questão nessas pinturas, geral dessas flores, dessas folhas. Vai ser uma questão de observação. Você vai prestando atenção onde eu tô escurecendo, para você tentar acompanhar, caso você queira fazer assim. Aí, eu vou fazer uma marca, uma depressão mais marcada mesmo, mais forte. Eu já havia colocado aí um pouco de siena natural, mas eu vou colocar o cinza para deixar ainda mais profundo, uma depressão ainda mais marcada. Veja que é bem pouquinha que eu tô colocando, bem pouquinha tinta, ela fica bem suave. E eu tô fazendo uma separação, deixando o branco aparecer bem na parte de cima. Para essa outra região, aí essa outra pétalazinha, eu vou escurecer, olha, dar continuidade, vamos assim dizer, aquela sombra que eu comecei trazendo do centro dela. Vou levar esse cinza para o lado de cima. Esses cantinhos, esse encontro de pétalas, sempre tem uma sombra mais marcada. Vou descer esse daí até essa região embaixo. A parte de cima eu vou espalhando, aquela sombra bem comum que a gente costuma usar muito nas nossas pétalas, na separação das nossas pétalas. Veja que algumas delas eu deixo assim mais forte, essa daí eu subi um pouquinho mais, para deixar um pouco curvada a pontinha dessa pétala. Aí, eu vou fazer só uns risquinhos. Algumas pétalazinhas delas apresentam vários risquinhos, assim, sobre elas. É como se fossem algumas nervurinhas. E para essa flor, nós fizemos uso do branco, não é? Pintamos ela toda com o branco. Esse centro eu pintei com o amarelo bebê. E as sombras fui colocando com o siena natural e o cinza. Até então, fizemos uso só dessas tonalidades. Vou colocar um pouco mais de cinza, aliás, eu vou colocar um pouco de cinza em cima desse siena, não se preocupe. As sombras que são mais marcadinhas, você pode estar colocando as 2 tonalidades. Aí, eu tô só marcando uns risquinhos sobre ela. Essa daí eu também vou marcar um pouquinho. E você também não precisa se preocupar em colocar o siena e o cinza em todas elas, tá? Eu tô fazendo uns risquinhos aí, bem suave, o mais suave que der, porém marcado para esse centro. Esses risquinhos, eu comecei fazendo eles com siena, vai aparecer. Vou passando o pincel, tá bem molhado, molhada ainda a tinta, então apaga um pouco, mas não se preocupe, qualquer coisa você sai reforçando depois. Você poderia estar fazendo com pincel zero, mas aqui vai muita tinta geralmente. A ideia é que fiquem umas marquinhas suaves aí em cima. Essa região de dentro, você precisa descer elas numa linha reta. Quando você sai fora para essas pétalas, aí você vai desviando essa linha reta, deitando para a direita ou para a esquerda, conforme dê. Agora, eu vou só colocar a luminosidade.
para as minhas pétalas. Ou seja, vou pegar o branco e vou sair reforçando ele. Mas observe uma coisa, as minhas sombras, tanto do siena natural quanto do cinza, elas estão assim muito marcadas, muito soltas em cima da minha tinta. Então, eu vou pegar o branco e vou não só fazer esses contornos, colocar um pouquinho mais de tinta para deixar luminosidade, principalmente nas bordas das pétalas, mas também levar o pincel com quase nada de tinta para cima dos lugares onde está o cinza, onde está o siena natural, para suavizar essas tonalidades. Cuidado com essa hora, com esse trabalho nessa hora, para você não sumir nem o cinza nem o siena. A ideia é suavizar, viu? Você vai passar o pincel levemente com quase nada de tinta, para emendar melhor essas sombras a essa base que nós pintamos, deixando ela mais emendada e mais suave, como se fosse uma parte da outra, e não uma tinta solta em cima da sua pintura. Veja que eu tô passando o pincelzinho aí, meu sujinho de branco, e eu não sumi nem com o cinza, nem com o siena. Essa borda aí, eu coloquei bastante tinta, ou seja, eu deixei ela bem marcada mesmo, bem detalhadinha. Conforme eu venho para cima do cinza, pro lado do cinza ou do siena, eu vou levando o pincel basicamente sem nada de tinta, só os pelos sujinhos. Esse é um cuidado para não sumir com as tonalidades que coloquei antes. Mas, se acaso você for fazer isso e sumir a tonalidade de sombra, não se preocupe, coloque mais um pouquinho. Vou reforçar o branco de todas elas e vou vir com um pouquinho de sépia, para aprofundar mais esse cantinho aí embaixo. E esses risquinhos, alguns eu também vou escurecer um pouquinho com o sépia. Quando a gente escurece esse cantinho aí, a gente dá mais profundidade para o centro da nossa florzinha, e é necessário. Essa outra, eu vou pintar com amarelo. Eu vou encher ela todinha com amarelo limão, as pétalas. Eu só queria que você prestasse atenção, eu creio que você vai perceber, essa região aí eu vou esfumaçar um pouco esse amarelo, para poder emendar outra tinta. Eu vou usar 2 tons diferentes de amarelo-limão. Eu já mostrei em outro vídeo que as tintas, a tonalidade do amarelo-limão da Acrylex mudou um pouquinho. Agora, eu vou terminar de encher isso aí com amarelo ouro, tá? Eu tenho uma tinta amarelo-limão aqui, que foi um pote grande que eu comprei, então eu tenho uma porção dela, que ela era bem mais escura do que o amarelo-limão que eu comprei esses dias. Ela é um pouquinho mais escura. Quando eu for colocar a luminosidade da minha flor, que eu passar um pouquinho dela, você vai perceber a diferença. Eu pintei com o meu amarelo-limão antigo, que ele é um pouquinho mais escuro. Eu estou pintando esse centro com amarelo ouro e veja como eu estou puxando essa emenda entre o amarelo-limão e o amarelo ouro. Tá vendo? Aí em cima eu também vou riscar um pouquinho mais suave. A emenda daí de cima precisa ser mais suave. Quando eu vou puxando, olha, esse amarelo ouro para cima do amarelo limão, vou puxando com o pincel de lado para que vá ficando mais riscado. Agora eu peguei um pouquinho de laranja e vou aprofundar esse cantinho aí. Veja que essas duas flores, uma está voltada para cima e essa que eu tô pintando está voltada para baixo. Então, o lugar de profundidade dessa sombra ficou ao contrário. Dessa que eu tô pintando agora, ficou ao contrário. O lugar mais profundo ficou para cima e o lugar que leva mais luminosidade ficou para o chão, para baixo. Veja que eu vou colocando esse laranja, deixando ele riscado. Tá vendo? Bem riscadinho. E vou riscando também para cima das pétalas. Esses risquinhos que vão para cima das pétalas, eles vão sumindo, vão se perdendo em cima desse amarelo limão.
Agora, com um toquezinho de amarelo ouro, eu vou começar a colocar algumas sombras, algumas depressões em cima das minhas pétalas. Pincelzinho número 2, vou levando bem pouquinha tinta. Eu vou distribuir uma porção desse amarelo ouro por cima de todas essas pétalas, cada uma em lugares diferentes. Isso se dá porque cada pétala tem seu formato, cada uma acaba recebendo também luminosidade e sombra diferente uma da outra, até porque todas não estão no mesmo cantinho. Estão na mesma flor, mas estão uma afastada da outra. Então, a gente vai colocando sombra e luz diferente para cada uma delas. Por exemplo, aí, olha, eu tô colocando esse pouco de sombra com esse amarelo ouro por cima da borda dessa pétala, em vez de estar colocando embaixo dessa outra que está por trás, não é? Em vez de colocar na que está por trás, eu coloquei na que está na frente. Isso não é incomum de acontecer. Veja esse lado aí. Eu vou escurecer já que está por baixo. Tudo depende de onde se encontra e como você vai colocar essa luz, essa sombra, principalmente se você estiver olhando para uma flor natural. Aí você vai precisar seguir algumas regrazinhas assim, que às vezes parece muito incomum para o que a gente está acostumado a pintar normalmente. Olha só os pontinhos onde eu vou marcando esses cantinhos de depressão. Aí embaixo também. Essa daí eu coloquei na parte de baixo, na que tá por baixo. O centro dela, você pode dar umas marcadinhas. E assim eu vou distribuir essa minha primeira sombra. A primeira e a mais suave. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde oliva. Esse verde oliva, ele vai trabalhar, vai aprofundar mais algumas sombras por cima dessas pétalas. Ele vai ser trabalhado dessa forma. Olha só os cantinhos onde eu vou sair distribuindo ele. Ele dá a ilusão, quando a gente olha ele em cima desse amarelo, dá a ilusão de que seja sépia, mas não é o sépia. Ele puxa mais pro verde, é o verde oliva que eu tô usando aí. Vou começar a colocar mais profundidade nessas separações de pétalas e vou também, com esse verde, distribuir algumas poucas depressões em cima da flor ou das suas pétalas. Por que isso? Porque se eu colocar marcas demais, vai começar a ficar estranho. Esse verde oliva, ele precisa ter menos quantidade que o amarelo ouro. Esse cantinho aí, ela faz uma curvatura bem marcada, com as bordas mais clarinhas, e esse cantinho que eu tô escurecendo aí, com uma certa profundidade. Não se preocupe muito se esse verde oliva, ele tiver um pouco agressivo, né? Em cima dessa flor, ele tiver parecendo muito marcado. Depois, quando a gente vier colocando as luminosidades, a gente vai suavizar esses tons de sombra, igual a gente fez na flor branca. Observe os pontos onde eu vou colocando essas cargas de sombra. Por enquanto, eu só vou colocar a sombra, quando eu terminar toda ela, aí eu vou vir colocando a luminosidade. Quando você for colocar essas sombras de separação entre as pétalas, coloque essa sombra bem curtinha, principalmente desse verde oliva, porque as pétalas dessa flor, ela não é muito separada. A separação que tem dela é bem curtinha, porque todas elas se unem a esse centro. Então, procure não fazer uma sombra muito, como se fossem pétalas muito afastadas, ou seja, uma sombra muito longa. Vou fazer umas depressões mais fortes em cima dessa aí. Vou marcar alguns cantinhos também para essa outra. Esse daí é um pincelzinho número 2, ele é cortado reto. Ele já tá bem usadinho, mas ele tá bastante útil, tá muito bom de usar ainda. Olha só os pontos que eu escureci. Vou colocar um pouquinho de sombra para esse lugar mais marcado de amarelo ouro.
Lembra que a gente escureceu a parte de cima aí, não foi? E vou continuar escurecendo ainda mais. Não se preocupe, não vai ficar estranho. Algumas flores acontece isso, a pétala de baixo acaba recebendo mais luz do que aquela que está em cima. Ou pelo menos acaba tendo um tom menos marcado, menos escuro. Essa daí eu vou fazer também essas separações. E na hora que a gente for colocar a luminosidade, vamos unir melhor essas tonalidades. Não sei se dá para você perceber aí na sua casa, mas esses tons estão assim bem soltos, bem manchados até. A gente precisa deixar uma pintura mais uniforme. Para esse centro agora, eu peguei um pouco de caramelo, olha só, e vou puxando esse caramelo. Agora eu preciso primeiro aprofundar essa região aí de cima. Essa flor está voltada para baixo, então o lugar de sombra mais profunda dela, essa região aí em cima. Com o caramelo, eu vou puxando, olha, os risquinhos retos. Não curve esses risquinhos, não precisa. Depois, a gente vai passar um toquezinho de siena aí. Esse cantinho aí, ele fica bem marcado, bem escuro, dependendo da luz que esteja caindo sobre a flor, tá? Pode ficar mais suave ou mais escuro. Eu vou deixar essa um pouquinho mais marcadinha. Olha só como eu vou puxando esse caramelo. Quando eu vou chegando para as pétalas mais abertas, eu vou arredondando, acompanhando o desenho da pétala. A parte central, eu deixo os risquinhos bem paralelos. Vou reforçando eles. Se você quiser, você já pode deixar a sua florzinha como essa está. Esse centro, a gente ainda vai fazer luminosidade, trazer luminosidade para ela. Agora, gente, olha só esse outro amarelo limão. O primeiro que nós usamos como base, ele era bem mais escurinho. Agora, eu tô usando um amarelo limão novo que comprei por esses dias. Veja que ele tem uma tonalidade bem mais suave, bem mais clarinha até. Parece até ser uma outra tonalidade, mas ambos são amarelo-limão e o mesmo número. Eu vou levar essa luminosidade com esse amarelo aí em volta. Pelo centro da flor também vou distribuir umas porções de amarelo-limão, mas sempre tendo cuidado de levar um pouquinho, uma sujeirinha de tinta no pincel para cima desse verde oliva, desse amarelo ouro, para emendar melhor esses tons, deixar menos solta essa sombra que eu coloquei aí em cima. Olha só os pontos que eu vou dando mais luz para minha florzinha. Quanto mais luminosidade nela, mais bonito. Essa parte aí de cima eu vou arredondar um pouco. Vou deixar uma sombra aí mais marcada, com uma luz, uma separação de sombra e luz aí mais marcada. Esse daí já é um pincelzinho número 2 também, mas os pelinhos dele, ele também tá cortado e lixado. Só que os pelinhos dele tá cortado arredondado, tá bem redondinho a pontinha do meu pincel. O outro que eu tava usando era o 2, mas com a pontinha cortado reto. Eu tenho alguns pincéis, número 2, em tamanhos diferentes e em formatos diferentes. Às vezes, você diz que pincel você está usando. Eu digo que eu estou usando o número 2, 815, referente a 815. Mas, eu pego vários pincéis, mesma referência, porém, tamanhos ou desgaste bem diferente. Processo de desgaste, né? Que a gente vai pintando e ele vai desgastando. Veja que aí eu fiz uma separação bem marcada dessa pétala, mas ainda vamos trabalhar um pouco de sombra nessa região aí embaixo e eu vou trabalhar a sombra na separação entre as duas.
as bordas, no lugar que não tem sombra, uma sombra mais marcada, eu vou deixando o amarelo limão bem marcadinho, bem mais visível. E é importante que você coloque essa luminosidade. Se depois que a sua flor secar, você achar que apagou muito, você reforce alguns cantinhos, que você acha que merece um pouquinho de mais luz. Observe que no primeiro momento, eu tô colocando essas luzes, tô clareando mais as bordas, coisa assim, mas eu não tô me importando muito em passar um pouco desse amarelo aí em cima. Mas eu vou fazer isso, eu vou passar um pouquinho desse amarelo limão, principalmente nessa região onde temos o verde oliva, para que ele se emende melhor, fique menos solto, tenha mais harmonia para nossa pintura. As pétalas, elas estão bem separadas, bem marcado essas sombras entre elas. Esse ponto aí eu vou levando, deixar mais larga essa luz e vou diminuindo ela indo pro centro. Agora eu vou deixar isso secar um pouco, enquanto isso eu vou pintando essa outra flor. Vou começar por esse cabinho dela aí embaixo. Esse cabinho eu vou enchendo ele com amarelo bebê. Vou encher mesmo só a parte de baixo, não leve muito alto esse amarelo bebê. Vou passar um toquezinho de verde no encontro dela, desse cabinho com o botãozinho. Esse verde que eu tô colocando aí é o verde pistache. E pra parte de cima, eu vou encher com púrpura. Vou encher tudo isso com púrpura. Só, olha só, tá vendo como eu fiz aí embaixo? Não mistura o amarelo e o púrpura, encontra eles. Agora, eu vou pegar o amarelo bebê e vou fazer esse encontro. Vou puxar um pouco de amarelo bebê pra cima do púrpura. Cuidado para você não levar púrpura para o cabinho. Não é que eles não tenham toquezinho púrpura, a maioria deles. Mas não precisa você levar seu pincel muito sujo com essa tinta, porque senão você vai deixar púrpura demais o cabinho. A ideia é que tenha um toquezinho meio rosado, não que fique excessivamente esse púrpura aparecendo. Esses cantinhos aí eu vou reforçar depois desse amarelo bebê, fazendo o encontro dele com a parte de cima da flor, esse arredondado dessa flor. Olha só, vou colocar um toquezinho aí mais de púrpura. Tirando, apagando um pouquinho do excesso de amarelo bebê que puxei aí pra cima. Mas, para todo caso, não precisa deixar muito clarinho, não. Você pode colocar uma boa porção até aí embaixo. Mas, vamos terminar logo o cabinho. Você pega uma porçãozinha de verde pinheiro ou musgo e passa para esse lado esquerdo. Só um toquezinho, bem pouquinho. Cuidado com muita tinta aí para você depois não ter dificuldade para fazer essa emenda e para deixar todos os tons aparecendo. Arrumado esse cantinho, vou colocar um pouquinho de púrpura do outro lado. Do lado esquerdo, verde, do outro lado, púrpura. Quase nada também. Se você coloca muito, vai se emendar com os botõezinhos, vai sumir tudo aí. É só uma sujeirinha de pincel. Feito isso, então a gente vai precisar fazer o contorninho. Olha só. Agora, eu peguei o pinheiro, eu tinha feito a minha sombra com o verde musgo, peguei o pinheiro para reforçar só um contorninho aí do lado. Desse outro lado, eu vou reforçar o meu contorninho com o púrpura. E para essa região central, as partes aí mais altas, eu vou reforçando o amarelo bebê, indo de encontro à flor. A essa parte que já pega a florzinha, essa parte de baixo da nossa florzinha. Essa daí será aquela rosa, aquele rosa bem escuro.
Agora, com o rosa bebê, eu vou colocar mais luminosidade. Lembra que a gente puxou um pouquinho de amarelo bebê aí? Pronto, agora eu vou levar mais luminosidade para essa região aí embaixo, só que dessa vez com rosa bebê. Se você não tiver o rosa bebê, você pode estar usando branco nessa hora. Vou deixar bem marcado isso aí. Vou levando de um pouquinho, mas depois mais um pouquinho. Eu não pego muita tinta por vez, porque fica mais fácil você ir levando, que depois você tem que fazer a correção. Apagar um excesso de tinta que você coloque aí. Vou deixar um pouco riscado, umas depressões por aí por cima. Essa região mais baixinha de nossa flor. Essa parte de fora, esse copinho que ela tem aí. De início, eu coloquei as luzes, coloquei o rosa bebê, mas eu vou colocar uns toquezinhos de vinho por aí também, tá? Olha só, nessa hora eu vou escurecendo, fazendo umas quininhas para essa região. A parte de cima você deixa mais escura, a parte de baixo pode ir deixando com maior luminosidade. Agora, eu vou aumentar a luminosidade desses cantinhos e só. Veja que eu vou deixando uns excessozinhos em alguns lugares. Entre aspas, uns excessozinhos entre aspas. Eu vou deixando uma quantidade maior de tinta, mas excesso mesmo, a tinta solta aí em cima não precisa. Agora, gente, olha só onde eu tô colocando o vinho. Um vinho assim mais marcado, mais escurinho mesmo. Para o lado direito, a gente saiu deixando uma boa luminosidade. Para o lado esquerdo, a gente tá deixando um pouco de sombra, tá vendo? Vou escurecer um pouquinho essa região aí. Esse daí é um pincelzinho número 2. Quase nada de tinta no pincel. Observe que a pintura, na minha pintura, eu usei muito pincel número 2. Esse pincel aí é um pincel número 6. Esse que eu preenchi era o número 6. Esse que eu tô usando para detalhar, já voltei para o número 2 novamente. Essa parte aí, ele tem uma dobrinha. Essa dobrinha eu estou enchendo com rosa bebê. A parte de cima eu enchi com púrpura. E essa aí, essa dobrinha eu enchi com rosa bebê, mas eu estou colocando púrpura como um contorno para ela. Essa parte de baixo dela, eu tô fazendo um contorno de púrpura e emendando esse rosa bebê. Esse contorno, ele tem que ser bem delicado. Não dá para você colocar muito púrpura aí. E você precisa colocar para dar a ideia de que está indo aí para baixo, que tem uma sombra. A luminosidade, ela fica só para a borda da pétala. Você vai colocando aí o púrpura, você vai colocando o toquezinho do rosa bebê, para você ir conseguindo fazer esse acabamento. Eu estou agora usando um pincel equivalente ao número 0, pincel escolar que eu cortei. Aquele pincel escolar de pelinhos bem macios, que eu costumo cortar para deixar ele equivalente ao número 0, 00, enfim. Olha só que a nossa dobrinha tá começando a aparecer. Vou marcando a parte de cima. De início vai ficando bem separado, mas aí a gente vem com o pincel passando em movimento de zigue-zague, indo e voltando. As tintas se emendam melhor, as cores vão se emendando melhor. Essa parte aí eu vou colocar luminosidade para ela, mas eu vou deixar as bordas mais escuras. Essa pétala está voltada para cima, mas a pontinha dela que tá mais alta, voltada para o lado direito, de onde vem luz, a gente precisa clarear bem aí. A parte dela mais alta, vindo para a direita, aí, olha, a gente também vai clarear um bocadinho, tá? Vai levar uma boa quantidade do rosa bebê.
você pode deixar essa parte aí bem marcadinha. Só respeita os pontos de sombra, que é um encontro entre as duas pétalas. Então, nesse encontro, a gente vai deixar uma sombra mesmo. Vai deixar mais escuro, deixando o púrpura mais forte. Essa região central, eu vou deixar assim mais suave, região mais livre. Você veja que não tem pétalas diferentes, a pintura é muito igual. Ou seja, a forma que a gente vai pintar uma flor, a gente vai pintar todas. A gente vai colocar uma base, a gente vai sair colocando sombra e luz, vai deixando um pouquinho riscada, mas cada uma tá em uma posição diferente, cada uma vai receber lugares diferentes de sombra e de luz. E isso não é uma diferença entre flores, é uma diferença até entre pétalas. Cada uma das pétalas vai receber sombra e luz de uma forma diferente. Assim sendo, eu vou pintar junto com vocês todas as flores. Ivanize, minha linda, eu espero que você consiga entender, que você consiga fazer aí na sua casa a pintura das suas alamandas, mas principalmente eu quero pintar cada uma em uma tonalidade diferente para que você tenha um guia de cores. Essa flor apresenta alguns tons diferentes, como a branca, a amarela, a vermelha, a rosa, salmão. Então, a gente vai pintando essas tonalidades, deixando um guia de cores para vocês. Aí, em suas casas, caso você goste desse risco e queira pintar, você pode estar pintando assim, cada uma de uma tonalidade diferente, ou você pode escolher aquela que você gostou mais, o tom que você gostou mais, e pintar todas elas. Aí, eu tô colocando já esses risquinhos que saem desse centro, já voltando para baixo, você viu? Conforme foi para cima da pétala, eu risquei, acompanhando o jeitinho da pétala, e conforme foi para dentro da flor, para o centro da flor, eu fui descendo ele numa linha mais reta. Eu enchi para essa outra pétala, essa parte aí todinha com rosa bebê. E agora, eu vou terminar esse pedaço aí com púrpura. Vamos emendar essas tonalidades. Na hora de emendar, não se preocupe se ficar um pouquinho riscado. Aliás, vá puxando essa tinta nessa emenda, acompanhando o movimento da pétala, porque se ficar alguns risquinhos, já ficam na posição certa e serão bem-vindos. Olha só que eu vou deixando riscado, tá vendo? Esse encontro dessas duas tonalidades. Esse é um pincelzinho, novamente, número 2. Pouco fiz uso de outros tamanhos. Pelo menos para detalhar, usei muito o 0 e o 2. Pincéis número 2 em tamanhos diferentes. Para preencher as pétalas, eu usei pincel de preferência o número 8, embora eu tenha usado pouco o número 6. Tudo isso aí estando cheio. Agora, eu vou riscar um pouquinho mais, acompanhando o movimento da flor ou da pétala. A parte de cima, eu vou deixar mais suave, com mais luz. A parte de baixo, eu vou deixar assim escurinho mesmo. Mas, para todo caso, eu vou colocando um pouco do rosa bebê, puxando ele, olha, deixando riscado. Levei primeiro o púrpura riscando e agora estou fazendo o caminho de volta com o rosa bebê. Para essa outra pétala, eu vou encher ela quase toda com rosa bebê. Vou terminar isso aí, olha, com o púrpura. Primeiro, quando você for fazer emendas de tintas dessa forma, você dá preferência à emenda, depois você se preocupa com os contornos no em volta. Mas a sua preferência são as emendas. Veja que essa aí, eu vou deixar assim uma boa separação das cores. Uma separação bem marcada. Principalmente que esses dois tons são bem distantes. Um bem clarinho e o outro bem escuro, não é? Mas eu vou deixar essa boa separação.
Vou marcar um pouquinho de sombra aí para essa região. Lembrando que essa flor, ela é rosa, um rosa assim mais escurinho. Mas a gente pode deixar algumas pétalas com bastante luminosidade. Alguns pontos de maior sombra, alguns pontos com uma boa luminosidade aparecendo sobre elas. Olha só, vou colocando uma borda bem marcada. Pincelzinho número 2, dessa vez o com pelinhos redondos. Vou marcando alguns pontos de sombra. Veja que tem bastante rosa bebê aparecendo aí, mas essa pétala já está ganhando uma tonalidade bem escurinha. E observe, sobretudo, os pontos que eu estou distribuindo as sombras. E as regiões que ficaram com maior luminosidade, com maior luz. Esse cantinho aí eu vou deixar uma depressão bem marcada. Ela vai ter uma curvatura bem forte para esse encontro dessas duas pétalas. Veja que elas se separam, mas, no entanto, elas têm essa separação indo para a pontinha, mas elas se juntam todas em uma única flor nesse centro. Não é aquela florzinha que a gente pode sair arrancando pétalas, né? Ela junta tudo para um centro e é tudo presinho mesmo, em uma única flor. E não com um centro que determina onde se prende cada pétalazinha. Se você puxa uma pétalazinha dessa, você vai estragar a sua florzinha. Não é como um girassol que você tira uma pétala e pode não fazer diferença. Essas flores, elas apresentam, olha, uns toquezinhos assim mais clarinhos na emenda ou no encontro das duas pétalas. No caso desse encontro aí dessas duas pétalas, eu vou colocar essa luminosidade com o rosa bebê. Para minha rosa amarela, eu vou colocar com o amarelo bebê. Para rosa branca, não há necessidade. Essa outra pétalazinha aí, eu vou enchendo parte dela novamente com rosa bebê, boa parte. E esse restinho aí que sobrou, eu vou passar o púrpura. É importante que tenha essas luminosidades assim mais alongadas, porque você tem um espaço bom para você colocar suas depressões, para você colocar umas sombras mais profundas de separação, enfim. Se você pinta esse púrpura muito longo e na hora de você fazer esse trabalho, vai ficar tudo muito escuro, a não ser que você coloque uma luminosidade muito marcada. Para essa região aí, olha, eu vou mostrar, tem uma dobrinha aí, ela se curva para o lado de lá. Eu vou colocando esse púrpura. Vou escurecer bem essa pontinha todinha aí, olha, e vou marcar também um pouquinho o centro. Agora, eu vou pegar o púrpura e vou deixar ele em alguns cantinhos mais fortes, como essa quininha aí. Essa parte que faz a separação entre as duas pétalas, também vou deixar mais marcado. Essa pétalazinha, ela está bem escura, mas não se preocupe. Ainda vamos trabalhar a questão de luz dela. Eu vou fazer uma dobrinha aparecendo aí dessa pétala. Essa pétala aqui está por trás. Esse rosa bebê que eu vou colocar aí, ele tem que ser bem discreto, mas ele tem que se emendar a esse púrpura. A parte de cima aí eu vou escurecer ainda mais, para deixar essa curvatura aparecer melhor. Aí tem uma dobrinha bem marcada. Já essa região do lado de lá, essa parte aí de cima, é como se o pedacinho da pétala enrolasse para baixo. Então, eu vou deixar uma sombra mais forte, mas eu vou deixar um pouco riscadinho também. Essa parte aí de fora, a gente vamos começar a colocar nossas luminosidades. Vê só. Coloquei o meu rosa bebê, tô colocando ele deixando um pouco riscado. Nessa hora, a gente vai começar a dar mais luz para nossa pétala que estava muito escura.
Olha a posição que eu vou distribuindo esse rosa bebê. Eu vou riscando, deixando risquinhos que já aparecem bem, podem aparecer bem, mas que vem em direção ao centro da nossa florzinha. Não puxa essa tinta para todo lado de qualquer jeito. Essa parte aí em cima vai ganhar uma boa luminosidade também. Vamos respeitar essa sombra aí do lado. Esse risco, ele já está disponível no meu Facebook, ele está disponível nas fotos do meu Instagram também. Caso você queira, não consiga, você pode pedir pelo WhatsApp, eu mando para você, não tem problema. E lembrando que ele é um guia de cores, né? Você veja que eu pintei as flores de cada cor, as folhas de tons diferentes também. Eu deixei, a ideia é deixar um guia de cores aí para vocês aí em casa. Essa região aí central, pinte com o púrpura puro. Deixa ele bem escurinho. E a gente ainda vai precisar escurecer um pouquinho mais. Veja que já vai ficando bem escurinho. Esse encontro de pétalas, lembra? A gente coloca uma luminosidade no encontro delas. E essa luminosidade eu tô colocando novamente com o rosa bebê. Espalhei um toquezinho para os lados, mas não demais. Cuidado com esse espalhar. Você pode deixar ele até assim bem marcadinho mesmo. Agora, gente, eu tô usando aí o vinho. A parte de maior profundidade, dessa vez, é essa parte de baixo. Nesse cantinho do encontro das pétalas, geralmente é um pouquinho mais escuro. Então, você pode usar aí um pouquinho de vinho. Os dois precisam levar esse vinho. Esse encontro de pétalas é mais escuro. Tem um toquezinho de um tom mais escuro, seja para qual for a flor. Essa região aí de dentro, a gente também precisa deixar mais escuro, para dar a profundidade que tem para esse espaço. E conforme a gente vai indo para as pétalas que se estendem para as laterais, a gente pode ir riscando com esse vinho, sumindo esses risquinhos que saem daí de dentro. No entanto, esses risquinhos precisam seguir o desenho da pétala. Ele pode vir reto desse centro, mas quando ele vai para a pétala, ele pode ir deitando, tanto para a direita ou para a esquerda, seguindo o risco dela. Olha só, esse daí eu puxei para a direita. Esse daí eu precisaria puxar para a esquerda, caso eu quero riscar para cima dessas outras pétalas. E vou deixando risquinhos bem marcados. Se ao acaso não estiver pegando bem ainda a tinta, deixe secar um pouco, depois vai ficar mais fácil. Essa dobrinha que tem aí, eu enchi ela com o púrpura, mas vai precisar de um toquezinho de vinho aí. A gente precisa passar um pouquinho de vinho para deixar mais profundo. Tem esse desenho aí, olha, que eu fiz com o pincel número 0, que é a borda da pétala que vai aí pra dentro. Agora, gente, vamos para a pintura dessa última pétala. Vou encher ela toda de rosa bebê. Ela tá voltada pro lado de luminosidade. E mais que voltada, ela está dobrando para o lado da luz. Então, eu vou deixar ela com um tom mais clarinho. Para essa parte de cima, que teria uma curvatura um tanto circular, eu vou colocar o púrpura e vou colocar esse púrpura deixando um pouco riscado. Riscado, acompanhando o desenho da minha pétalazinha. Olha só os risquinhos como são feitos, arredondando. A parte de cima pode deixar bem mais marcadinha, a parte onde essa pétala fica embaixo da curvinha da outra. Essa dobrinha aí, pode escurecer ela, total. Tô enchendo ela toda de púrpura e para a parte de cima eu coloquei um toquezinho de sombra, com o púrpura mesmo. Você não precisa se preocupar que isso não vai se emendar. O rosa bebê que tá aí embaixo, ele vai deixar mais suave a tonalidade desse púrpura. Lembrando que essa dobrinha tá com o púrpura puro. Essas curvaturazinhas que tem, eu vou escurecer levemente.
Vou colocar o contorninho com o púrpura, com o meu pincelzinho 0, e depois eu vou puxar ele. Na hora que você coloca essas sombras, você já determina os pontos de luminosidade, tá vendo? Os lugares que estão mais clarinhos, a gente vai vir com o rosa bebê, fazendo a nossa luz. Eu tô fazendo agora, nesse momento, uma sombra mais marcada para a parte de baixo dessa dobrinha. Ou seja, eu passei um pouquinho do vinho, bem pouquinho. Aí, gente, eu vou começar a colocar o rosa bebê, como eu disse, a nossa luminosidade. Olha só os pontos e como eu vou colocando. Vou colocando e vou riscando. Veja que tudo eu vou deixando riscadinho. Eu não tô fazendo aquela emenda muito certinha. Mas não é todas as pétalas dessa flor que vai aparecer desse jeito. Algumas, dependendo da sombra e da luz que tá chegando para ela, vai estar bem emendadinho, uma pintura bem certinha, bem uniforme. Essa, no caso, tá um pouco riscada. Tá aparecendo algumas rugas, algumas depressões. Aí, olha, gente, encontros de sombras. O centro, eu vou fazer um risquinho com o vinho, para aprofundar, principalmente para a parte de cima, deixando mais escurinho. Aprofundar esse encontro dessas sombras. E voltar essa sombra pro lado de cima, que de fato é a região mais escura. Vou melhorar o contorno da sombra de dentro desse espaço aí, do centro dessa florzinha. Isso com o pincelzinho número 0. Esse pincelzinho número 0 meu, você pode estar achando ele meio estranho, mas é porque é aquele pincelzinho, né? Escolar, de pelinho macio, que eu improviso para fazer meus pincéis número 0. Para nossa flor amarela, que nós deixamos ela secando lá um pouquinho, para depois dar os retoques finais, eu estou usando agora aí, olha, um pouquinho de sépia. Cuidado com o sépia, ele é muito escuro em cima dessa florzinha. Então, vai levar, mas é quase nada, viu? Cuidado. Aí, eu tô colocando aquelas sombras mais marcadas, a separação das pétalas. Quase nada, só de um lado do pincel. Um pincelzinho bem acabadinho, aquele que já tá ficando meio esquecido de lado, porque já tá ficando difícil de pintar com ele, já tá muito velhinho. Vou espalhar esse sépia, se ao acaso ficou muito forte, pegue um pouquinho do amarelo, passe em cima para suavizar, tá bem? Observe os cantinhos por onde eu estou distribuindo sépia, não são muitos lugares que vai levar esse sépia, e os lugares que leva ainda é bem pouquinho, bem suave. Essa região aí ficam os contorninhos bem marcados. Aquela parte que parecia que as pétalas iam se emendar, olha só como a separação é bem tranquila de ser feita. Essa região aí de dentro, você veja que não tem uma profundidade ainda boa. Então, eu peguei o cerâmica, agora eu tô com cerâmica, trabalhando com cerâmica, e vou colocando aí mais sombra para essa região de cima, porque nossa flor está voltada para baixo. E também vou deixar os risquinhos assim mais marcadinhos. Não é toda a posição dessa flor que esses risquinhos vão aparecer assim tão fortes. Se, por exemplo, em vez de ela estar virada para baixo, ela estivesse virada para o lado direito, nosso ponto de luz, já estaria bom. A gente não precisaria escurecer mais com o cerâmica, essa parte aí de dentro, tá bom? E outra coisa, deixa o cerâmica mais para o centro. Não precisa trazer ele para fora, não. Vamos, então, agora fazer essa última flor. Eu vou encher essa parte aí dela toda com amarelo bebê. Agora, com um pouquinho de cerâmica, eu vou escurecer essa parte aí embaixo, separação das sépalas, com esse cabinho da flor. E o lado direito dela. Olha só que eu vou puxando, mas observe que é bem pouquinha tinta que eu estou levando. Eu não tô pegando muito cerâmica porque é uma tinta de uma tonalidade assim bem forte,
Não precisa de mais, ela já aparece bem. Esse contorninho do lado direito, eu vou deixar ele bem marcado. Para o lado esquerdo, eu vou deixar mais luminosidade. Tinta só de um lado do pincel, tá, gente? A tinta voltada para o lado direito. Agora, em cima, eu vou passar o verde pistache. Bem pouquinho também, lembre-se, é um espaço bem pequenininho. Se você colocar muita tinta, vai ficar difícil. E vou colocar um pouco do verde pistache também para essa região embaixo, para as sépalazinhas. Veja que eu marquei bem com o verde pistache. Com o verde pinheiro, eu vou escurecer um pouco aí embaixo. Apesar do verde pinheiro ser bem escuro, veja que tá bem suave, ou seja, eu levei bem pouquinha tinta. Com o pincelzinho zero e amarelo bebê, eu vou dar luminosidade às pontinhas das minhas sépalazinhas. Eu vou fazê-las aparecer melhor novamente, olha só. Um pouquinho de luz e elas já ficam bem visíveis. Agora, você vai arrumar o contorninho delas, vai deixar como você quiser. Se quiser um pouquinho mais larguinha, deixa. Se quiser um pouquinho mais estreitinha, também você pode ir deixando. Fica a seu critério. Essa daí, eu vou deixar ela um pouquinho curvada. Dá essa forma um pouquinho diferente para ela, fica bonitinho. Arrumando isso aí, vai ficar dessa forma aí embaixo. Agora, vamos para nossa flor. Vou pintar logo essas duas pétalas. E para pintá-las, eu vou usar essa tonalidade mais escurinha, o pêssego. Olha só o espaço onde eu vou distribuir o pêssego. E o restante das pétalas, dessas pétalazinhas aí, eu vou encher com o salmão bebê. Primeiro, preocupe-se com as emendas, lembra? Esse pincel que eu tô usando é o número 8. Eu vou emendar primeiro o salmão e o pêssego, depois eu termino de encher tudo isso. Agora, eu peguei um pouco de cerâmica e vou começar a colocar as minhas sombras. Essas duas pétalas, vou deixar elas com menos tintas. Nas de baixo, a gente trabalha um pouquinho mais. Vou colocar para essas aí em cima o cerâmica, o pêssego e o salmão bebê. Olha os pontos onde eu vou distribuindo essas sombras. A cerâmica será a nossa sombra principal. Não vou colocar outra sombra, até porque o pêssego ele já fez o papel de sombra para essa pétala. E, claro, que o salmão bebê, a luminosidade. Você deve estar observando que eu não estou usando branco, com exceção da flor branca. Eu estou usando uma tonalidade mais clarinha para a luminosidade de todas as minhas pétalas. Como, por exemplo, a amarela, eu usei o amarelo limão. A rosa, eu usei o rosa bebê. Essa daí, eu vou estar usando o salmão bebê. E a minha sombra, olha só, onde eu vou distribuindo ela e como eu vou distribuindo ela, principalmente nessa região central. Essa parte aí de cima, eu tô levando o pincel levemente sujinho, é quase nada. Só para dar uma profundidade para essa parte, mas nessa hora, principalmente no centro da pétala, cuidado para você não levar muito cerâmica. Ele é muito forte. Qualquer pouquinho já é muito, então leve apenas os pelinhos do pincel sujinho. Tire o excesso de tinta quando você for pintar a sua pétala. Olha só, levei quase nada. E já foi o bastante para escurecer tudo isso aí. Se você precisa pegar um pouquinho mais, como eu peguei para essa quina aí, pegue só na quininha do pincel, um toquezinho na quina do pincel. Essa parte aí, olha, eu vou fazendo a emenda, uma emenda bem leve de cerâmica e os tons que já estavam aí. No caso, a cor que eu pintei, essa região aí embaixo, foi o pêssego. Essa parte aí em cima, como ela faz uma certa curvatura, eu vou escurecer um pouquinho. Vou fazer uma baixadinha aí para essa região. Veja que foi bem suave, apesar de eu ter levado
o cerâmica, mas olha como ficou bem suave essa sombra. Você, na hora que pegar a tinta, você tire o excesso num paninho à parte, na tampa do potinho, onde for. Você leva só sujinho os pelinhos do pincel. Depois de você colocar toda a sua sombra, faça a sua base, coloque toda a sua sombra. Então, você vem com a tonalidade mais clarinha que você usou e vai colocando uma porção maior dela para dar as suas luminosidades. Para essa região aí central, eu vou encher ela com o púrpura. Vou encher isso aí tudo com o púrpura, vou emendar bem curtinho a parte de cima. Não se preocupe, não vai ficar estranho. Pode colocar aí o púrpura. Faça as emendas, aquelas emendas, como eu disse, bem curtinhas. Lembre-se que a parte central é escura, mas as pétalas, conforme elas se abrem, elas ganham bastante luminosidade. E agora, o que eu tô usando aí? Eu tô usando cerâmica para passar em cima desse púrpura, quebrar um pouco essa tonalidade desse rosa, esse rosa escuro que tem o púrpura, não é? Mas, de qualquer forma, a tonalidade do púrpura é bom que apareça, até porque eu vou trabalhar um pouquinho ela nas pétalas de baixo. Vou colocar um pouco de púrpura para as pétalas também. Essas de cima eu deixei assim mais simplesinho. Agora, vê o que eu tô fazendo. Eu tô colocando aí esse pêssego descendo linhas retas. Você pode estar descendo pêssego nessas linhas retas e você pode estar subindo cerâmica ou até o púrpura em risquinhos, se curvando sobre a pétala, acompanhando o desenho da pétala. Importante é que essa entrada aí, ela fique escura, mas não demais. E que a parte de cima da pétala fique um pouquinho riscada. Agora, eu vou continuar a pintura por essa outra. Olha o quanto eu enchi de pêssego. Vou terminar o restante com o salmão bebê. Primeiro, a gente se preocupa com as emendas, a gente esfumaça esse pêssego para que ele receba bem esse salmão. Vamos fazer as emendas. E depois, a gente se preocupa em terminar de encher todo o restante da pétala. As emendas, parte mais importante. Esse pincelzinho aí é um pincel número 6. Agora, eu vou colocar um pouquinho de amarelo-limão em cima dessa pétala, pouca coisa. Eu quero deixar ela um toquezinho amarelada, mas é só um toquezinho, não vai deixar amarelo demais não, tá bom? Puxe bem esse pouquinho de amarelo aí por cima. Agora, vamos pegar o púrpura e vamos, olha só, onde eu vou distribuir uma porçãozinha dele. Vou riscando isso aí, vou deixar assim um pouco riscadinho. Lembrando, olha, de ir deitando esses risquinhos para acompanhar o desenho da pétala. Vou escurecer um pouquinho por aí com o púrpura, mas veja que esse púrpura eu vou deixando ele bem suave, só rosinha. Eu não vou levar ele para ele ficar escuro. A ideia é que o escuro, a sombra dessa pétala, seja com o cerâmica e não com o púrpura. Olha só o que eu vou fazendo, deixando os risquinhos aí. Ou seja, essa região central mais escurinha, mas depois eu ainda vou mexer bastante nisso aí, não tem problema. Estou só começando a dar forma para minha pétalazinha. Essa região de fora, deixei ela bem rosadinha. Aí embaixo, olha, vou deixar a sombra também bem marcada. Ou seja, os lugares onde eu já tinha colocado um pouco do púrpura, eu vou vir distribuindo uma porção também do cerâmica. Tinta só na quina do pincel, pouquinha tinta. E vamos emendando isso aí. Veja que em alguns lugares, essa sombra é bem curtinha. Em alguns lugares, eu puxo ela um pouquinho mais.
Agora, eu vou começar a colocar as luminosidades. O lugar onde o pêssego aparecia mais forte, eu continuo colocando ele. No lugar onde o salmão bebê aparecia mais forte, eu vou colocar o salmão bebê. Olha só, aí embaixo eu vou colocar salmão. Em cima eu coloquei o pêssego. Vou distribuindo uma boa porção, vamos emendando essas tintas, mas a gente tem que ter o cuidado para não sumir os tons que a gente colocou aí. Todos eles precisam aparecer. Essa parte aí de dentro, eu vou colocar também aquela marquinha, aquela luz que tem no encontro entre as pétalas. No caso dessa, eu tô colocando com salmão bebê. Olha só. Vou deixando esse encontro bem marcadinho e puxo ele, faço o contorninho levando pra cima. Se ficar muito largo, como foi esse meu, é só pegar um pincelzinho e dar uma apagadinha do lado. Pra deixar mais estreitinho, mais discreto. Pincelzinho número 0 para você fazer isso. Deixa essa partezinha de baixo bem marcadinha. Essa outra pétala, eu vou pintar essa parte aí em cima com o pêssego e vou terminar ela toda com o salmão bebê. Primeiro a gente se preocupa com a emenda, depois a gente termina de pintar toda a nossa pétalazinha. Se ao acaso essa emenda ficar um pouco manchada, não ficar de acordo com o que você queria, pega um pouquinho mais do pêssego ou do salmão, daquilo que você precisar e melhora a emenda. Estou passando mais uma vez aí o toquezinho do amarelo-limão. Veja que é bem pouquinho, é para deixar um pouquinho amarelado, não para mudar a tonalidade da nossa flor. Esse daí é o púrpura, eu vou passar bem pouquinho para deixar alguns tons um pouco rosado. Olha só, vamos distribuindo aí esse púrpura. Nessa parte aí de cima também vou colocar um toquezinho. E vamos agora fazer as nossas sombras principais. As sombras a gente coloca com o cerâmica. Essa pontinha aí, ela tem uma marquinha que eu vou colocar com cerâmica. Essa curvatura aí, como se esse pedacinho dela enrola para baixo. Eu vou colocando com cerâmica também. E, claro, eu vou escurecer também um pouco essa separação, a separação entre elas. Não precisa puxar uma sombra muito longa, tá? Faça uma separação assim bem curtinha, bem discretinha. Tô riscando um pouco aí em cima e veja que eu tô abrindo esses risquinhos, acompanhando o desenho da pétala. Eu não tô puxando todos retos. Eles vêm como se eles viessem desse centro e fossem se espalhando por cima da pétala. Essa parte aí embaixo tem que ir um defeitinho nessa pontinha dessa pétala. Então, eu vou marcar ela com cerâmica. A pontinha dela deixei bem marcada com cerâmica. E com salmão bebê eu vou colocando luminosidade. É um detalhe bem pequenininho, bem discreto. Se você quiser tá pulando isso aí, você pode estar. E pintando como se não houvesse esse detalhezinho. Coloquei a cerâmica, vou puxando ele, emendando ao salmão bebê. Esses cantinhos aí é de luminosidade, eu tô arrumando, colocando mais uns excessozinhos. Nessa hora, a gente aproveita para deixar o contorno bem arrumadinho, bem certinho. Aí, eu distribuí um pouquinho, quase nada, do cerâmica. Essa parte aí, o salmão bebê. E essa região aí, ela tem muita luz. Essa pétala, ela está virada para o lado de luminosidade. Então, não cabe a gente escurecer isso aí demais. Pelo contrário, precisamos deixar uma boa luminosidade para essa região. Em cima dessa pétala, bastante luz. Esse cantinho aí, eu levei mais luminosidade. E para essa parte aí, eu vou levar ainda mais.
Cuidado nessa hora para você não apagar os risquinhos. E se apagar, coloque de volta. Estou aprofundando mais a sombra desse lado e os risquinhos, deixando eles mais marcadinhos. Vou fazer uma leve depressão aí. Você pode brincar bastante com as pétalas, colocar bastante movimentos, bastante detalhes para ela, ou pintar mais simples, fica a seu critério. Para esse cantinho aí, eu vou fazer um leve contorno com o salmão no detalhezinho que tem aí. Essa região, eu vou pintar pouco dessa pétala até. Com o pêssego, olha só o quanto eu pintei de pêssego. E o salmão, eu vou pintar todo o restante, salmão bebê. Vou puxar ele bem para cima do pêssego para que fique bem suave. Veja que ela não ficou muito escura. Com o amarelo limão, eu vou distribuir uma pequena porção, deixando ela levemente amarelada. Veja que as de trás eu não coloquei só nessas 3 da frente. Vou colocar também um toquezinho de púrpura. Essa daí, ela ficou um pouquinho mais amarelada. Vamos colocar esse púrpura por essa região aí embaixo. Depois, a gente pode estar reforçando com cerâmica, lembra? Os cantinhos que a gente ia colocando, né, eram os toquezinhos, primeiro do púrpura, depois, às vezes, a gente dava uma escurecidinha maior nele com cerâmica. Essa pontinha aí, eu também vou colocar uma porçãozinha de sombra. Eu já estou fazendo uso do cerâmica, tá, gente? O púrpura eu coloquei mais para essa parte de baixo. A parte de cima eu deixei mais para o cerâmica. Vou colocar uma porção mais marcada de cerâmica aí. Mas cuidado, não precisa sumir com o púrpura, não. É importante que todos os tons apareçam. Aí, eu vou deixar ele um pouco riscadinho, os risquinhos assim mais marcados. Olha só o quanto eu coloquei aí de cerâmica, tá vendo? Mas o púrpura ainda está ali aparecendo. E agora, eu vou vir com luminosidade. A nossa luminosidade principal para essa pétalazinha vai ser o salmão bebê. Eu vou marcar essa parte aí todinha. Vamos puxar um pouquinho, cuidado para não crescer demais o salmão bebê para cima dessa sombra que fizemos. Essa região aí também cabe uma boa porção. Nessa hora, você pode colocar umas irregularidades para as bordas da flor, não demais, mas pode estar colocando. Quando você for puxar essas tintas, puxe riscando um pouquinho. Você deve ter percebido que a pintura dessas flores são bem parecidas, né? A gente faz a base, a gente mancha, a gente coloca sombra, luz, não varia. O que tá variando são os tons e, claro, que cada pétala tem o seu cantinho de sombra e de luz. Mas é bem prático de pintar. Se ao acaso você escolher apenas uma cor para você pintar todas as flores, você só vai escolher os tons mais escuros para fazer os lugares de sombra e os tons mais claros para fazer os lugares de luz. Você tem que se preocupar apenas com isso. Eu estou com o pincelzinho A0, melhorando esse contorno aí em cima e também escurecendo um pouco a parte de baixo. Em cima, estou colocando salmão bebê, embaixo, estou colocando cerâmica. Pra gente fazer uma sombra aí, né? Fazer uma sombra bem marcada, embaixo uma sombra, em cima uma luz. Esse cantinho aí, eu também vou colocar um pouco de luminosidade. Bem discreto, não precisa colocar demais. Aliás, esse cantinho aí é mais discreto do que as outras duas que estão bem de frente pra gente. Agora, eu vou escurecer. Lembra que a gente escurece esses cantinhos? Onde leva essa luminosidadezinha de encontro de pétalas, a parte de baixo, ou seja, a região que vai pro centro, para o meio da florzinha, ela escurece.
E a gente escurece aí descendo, numa linha reta. Numa linha bem vertical. Esse cantinho aí também vou escurecer. Eu estou usando, gente, nessa hora, terra queimada para fazer isso aí, viu? Eu vou escurecer também um pouco essa parte mais profunda, essa parte de baixo. Veja que a parte de cima, no geral, desse centro, ele não tá tão escuro quanto essa região que eu coloquei o terra queimada, não é isso? Agora, essa parte aí de baixo, a parte mais profunda, sim, essa região eu vou colocar o terra, vou puxar ele pra cima. Encontro com as pétalas embaixo, vai ficar bem escura, conforme eu vou subindo, vai suavizando. Essa região aí lateral, ela pode ficar bem escurinha, não tem problema. Vou arrumar um pouquinho ela, para dar um pouco de luminosidade de risquinhos. Olha só. Apesar de parecer muito clarinha essa tinta que eu estou colocando aí, mas é o pêssego, não é o salmão que eu tô colocando aí não, salmão bebê, é o pêssego. Veja que eu dei uma claridade e essa claridade apagou um pouquinho os meus risquinhos. Eu coloquei uma claridade aí, não foi? Mas não tem problema, a gente vai pegar os tons mais escuros e riscar um pouquinho de novo. Pra agora, eu tô fazendo os risquinhos, olha. Essa parte aí tá escura, eu tô fazendo os risquinhos com o pêssego mesmo. E dessa forma, a gente vai ficando essa nossa florzinha, nessa última flor. E nós vamos, depois disso, depois de terminar esse detalhe, assim, ó, esse sombra que eu tô colocando mais marcada, dar um pouco mais de luminosidade pro nosso vaso. Lembra que a gente ficou de colocar um pouquinho mais de branco nele quando ele estivesse bem sequinho? Pronto. Tá totalmente seca a minha pintura. Eu vou agora pegar o branco e vou colocando para essa região do lado direito. Toda essa região que já tava branco, eu vou colocando mais ainda. Cuidado para você não borrar o que já estava aí feito. Tudo já está prontinho, a gente só tá colocando agora um pouco mais de luminosidade para o nosso vaso. Esse daí é um pincel número 8, tô pegando tinta só de um lado. Olha só, vou distribuindo. Se o seu contorno não tava bem feitinho, é a hora de você dar uma corrigida. E para hoje, gente, essa será a nossa pintura. Ivanize, minha linda, espero que seja útil para você. O risco está disponível, qualquer coisa vocês podem falar comigo. Eu vou deixar aqui embaixo meus contatos, Facebook, Instagram e o WhatsApp, que eu acho um contato mais fácil. Eu consigo falar com vocês com mais facilidade. Olha só essa região aí, essa daí ela requer menos branco. As partes de fora eu coloquei mais livre, uma quantidade maior. Conforme a gente vai indo para o lado esquerdo, a gente vai diminuindo essa quantidade. Cuidado com os excessos de branco indo para o lado esquerdo, tá? A tinta está completamente seca, então você precisa ir fazendo uns movimentos circulares para tentar emendar isso aí melhor. Cuidado para não deixar o branco aí solto, borrado. Se tiver muito difícil, pegue um pouquinho de clareador de tinta para tecido para lhe ajudar nesse momento. No meu caso, apesar de ser uma sacaria, que a gente sabe que é um tecido mais grosseirinho, não houve necessidade. Deu para fazer a emenda com tranquilidade. Eu tô só aí arrumando os meus contornos e olha só o resultado final da nossa pintura. Gente, beijos, até um próximo. Tchau!